Senhores, estamos dando início a esta audiência pública, convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os termos do artigo 58I e 58J da Resolução 263 de 90, a fim de discutirmos sobre o projeto de transformação da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, a Endurbe, em autarquia municipal de serviços urbanos de Bauru, a MUSB. Em pé, todos. Em pé, todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 14h34. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 17h34. Podemos sentar. Estão presentes nesta audiência os senhores vereadores Manuel Afonso Lozila, vereador Carlinhos, vereador Coronel Meira, vereador Miltinho Sardim. Foram convocados para participarem desta audiência o presidente da Endurbe, que já está presente, Coronel Ecler, presidente da FUNPREV, também presente, secretário municipal de Finanças, secretário municipal da Administração, Davi já está presente, secretário municipal dos Negócios Jurídicos e o Cincerne que se faz presente. Foi convidado o prefeito municipal. Registramos ainda a presença do Eliseu Ecler da Endurbe, do Rodrigo Corral da Endurbe, Alexandre Marquezin da Endurbe, do João Helder Ruiz, Donizete dos Santos, Davi Françoso, da diretoria da Secretaria de Administração, João Cunha, da Endurbe, também a Dulcimara Rodrigues, da Endurbe, a Isabela Terra. Temos aqui também a Luciana Venceslau, Marcos Ayata. Tem alguns nomes aqui que eu não estou conseguindo ler aqui em virtude da letra, tá? Luiz Carlos Medeiros, da Endurbe, João Carlos Tassim, da Endurbe, a Juliana Priscila, da Endurbe, o Sidney, da Endurbe, Antônio Aguiar Santos Neto, da Endurbe, a Ana Maria da Silva, da Endurbe, o José Pili Cardoso, da Endurbe, a Isabela Bosco, da Endurbe, a Roseli Silveira, da Endurbe, a Silvia Mulato, da Endurbe, a Marta Regina Gomes de Souza, da Endurbe. Nós também ainda não temos aqui ausências a justificar, né, e nos termos do parágrafo 1º do artigo 58J do nosso regimento interno, né, fará uso da palavra os convocados e convidados, tá? E após, mediante prévia inscrição, nós também abriremos a palavra a toda a população que queira fazer uso da palavra. Nós, desde já, gostaríamos de agradecer a presença de todos, justificamos, inclusive, sabemos que o período, né, que nós realizamos a audiência aqui, no período da tarde, acaba por impossibilitar muitas pessoas de comparecerem em virtude até do próprio trabalho. Mas isso é importante para nós, né, na Câmara Municipal, porque se a gente acaba fazendo audiências à noite, nós temos também que cumprir com horas extras, enfim, e todo esse problema que nós temos também de zelar pelo recurso público que também recai aqui na Câmara Municipal. Nós acreditamos
né, que essa audiência será muito proveitosa, muito produtiva, muito embora, né, alguns ainda acabem criticando, né, o fato de nós convocarmos a audiência de um projeto que o prefeito apresentou e retirou, mas nós entendemos que seja oportuno, independentemente de quando o prefeito venha a reapresentar o respectivo projeto, porque é um assunto que está em pauta, é um assunto que está dentro dos planos, né, de propositura do senhor prefeito, e nós precisamos entender, né, nos subsidiar a população, né, e entender a opinião, né, dos mais diversos segmentos que nós temos na população, e em especial, né, ouvir a opinião e aquilo que pensam os funcionários da Indurb. Então, nós entendemos que o momento seja apropriado para que isso possa servir de subsídio e respaldo para quando o projeto vir à tona. Então, por isso, nós sustentamos, convocamos essa audiência e acreditamos que sairemos daqui mais fortalecidos com todos, com o convencimento necessário para qualquer tipo de alteração. Também registramos aqui a presença do nosso secretário de Finanças, o Everson, que já chegou, e aí nós vamos abrir a palavra, né, ao presidente da Indurb, Coronel Ecler, para que possa fazer a sua apresentação em relação a este projeto. Por favor, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu gostaria de justificar aqui a ausência do vereador Natalino Davi da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos colaboradores da Indurb, demais que estão aqui presentes, nós temos aqui os secretários municipais, obrigado, secretários municipais presentes. Senhor presidente, antes de entrarmos diretamente ali no assunto, gostaria de historiar. Eu já tinha recebido essa missão do senhor prefeito já há algum tempo para que procedesse estudos com relação à empresa, seu futuro e, particularmente, sua transformação em uma autarquia. Eu acho que antes de iniciarmos diretamente ali no modelo que vai ser ali projetado, seria interessante nós citarmos algumas observações. Coronel, só se me permite, estou vendo alguns colegas em pé lá, tem lugares aqui. Tem lugares aqui, ó. Pode vir aqui, ó, os colegas que estão em pé. Quem está na frente ali na porta, ó, quiser sentar aqui, ó, tem cadeiras. Nós temos que começar, eu acho que o início dessa discussão é sobre a essência dos serviços prestados. Eu acho que é interessante nós citarmos que uma empresa pública, se você analisar, se você verificar uma série de livros escritos, toda uma literatura, na realidade, normalmente ela é criada para exploração de uma atividade econômica, não necessariamente a atividade típica do Estado, do município, da União, etc. Uma empresa pública, nós damos um exemplo. Nós tínhamos uma empresa pública que explorava aeroportos. Eles foram feita uma concessão, mas o poder público não paga nada para essa concessão. Aliás, ao contrário, recebe. E quando nós falamos de uma autarquia, a exploração, a atividade típica do que ela vai fazer é algo da administração pública. Alguém até fala assim, não, mas a coleta de resíduos orgânicos, domiciliares, o lixo,
Isso pode ser, não é assim, é atividade do município. Se alguém foi feita uma concessão, o município está pagando, ou através do seu orçamento, ou através de uma taxa instituída. Então, são coisas diferentes. Só que aí nós entramos num fator principal, que uma empresa pública, sobre ela incide, principalmente, 4 tipos de impostos. O primeiro é o imposto de renda, que até R$20 mil é 15%, passando disso é 25% sobre o lucro. O segundo é a contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9%. Alguém pode falar, mas a Endurbe, desde 2014, ela não tem lucro, então esses 34% sobre o lucro líquido, hoje é zero. Hoje mas ela já pagou e muito anteriormente, porque incide sobre a empresa pública. E nós temos mais 2 tributos. O primeiro é o PIS, Programa de Integração Social, e o segundo é o COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Quando você fala em PIS, é 1,65%, e quando você fala sobre COFINS, é mais 7,6%, sobre ambos esses impostos, é sobre o faturamento da empresa. Se o faturamento é 50 milhões, 10 milhões, 15 milhões, isso incide, que é da empresa. Aí, analisando hoje a Endurbe, então, ela está sujeita a todos esses impostos, e a atividade que ela exerce é atividade típica do município. Ela não é uma atividade externa ao município, que uma empresa pública, qualquer outra, vamos pegar o caso do Correio, é uma empresa pública, mas o Correio tem parte do Correio que hoje é feito sob concessão, mas o poder público não paga nada sobre aquilo lá. Então, eu acho que nós partirmos do princípio dos impostos que incidem sobre uma empresa pública e o que ela ficaria isento, a sua isenção sobre uma autarquia, só aí eu acho que já justificaria, independente de garantias do que se fala. Agora, senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo com uma naturalidade muito grande os funcionários, os colaboradores da Endurbe, o sindicato aqui presente, é o papel deles, é defender o emprego, é defender a segurança, é defender, porque são famílias. Eu vejo com a naturalidade, o errado seria o contrário disso daí. O errado é o contrário, se não se defendesse sobre isso daí. Bom, diante dessas colocações, foi desenvolvido, olhe bem, vamos deixar bem claro ali, é uma proposta inicial, exatamente como o senhor presidente aqui já disse da mesa, para discussões, opiniões, certo? Ninguém, principalmente o município, não é dono da melhor solução, procuramos colocar a melhor solução. Porque hoje a estrutura da empresa Endurbe é uma estrutura que evoluiu durante muitos anos. É uma estrutura que ela foi sendo lapidada. Então, ela é uma estrutura positiva. E nós não podemos esquecer que uma empresa pública, vamos pegar o caso da Enturbe, em 79, quando foi criada, com relação ao trânsito da cidade, com relação à administração da mobilidade urbana na cidade de Bauru. Então, ela tinha um fundamento, inclusive, de prestar serviços para a atividade privada, para outros municípios. Ela era uma empresa como qualquer outra empresa, apesar de ser pública. Quer dizer o seguinte, em 86, já houve a primeira mudança em que passou para a Endurbe, agora transformando em Endurbe, a administração da funerária municipal, porque, na realidade, a Endurbe, ela tem uma empresa
vamos dizer assim, filhote, né? Ela tem um ramal. A Funerária Municipal de Bauru é uma empresa da Indurb, mas é uma outra empresa constituída legalmente, com CNPJ, etc, etc, etc. E passou-se também a administração dos cemitérios. São 5 cemitérios, 20 mil túmulos hoje. E já houve uma transformação muito grande da então inicial Enturb para Indurb, já se transformando essa empresa, de fato, numa autarquia. Em 93, passou-se da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, então, o lixo, a coleta seletiva e a coleta orgânica da cidade. E ali houve uma grande mudança, quando a empresa ela passou a ser pura. Olhe bem, então hoje nós temos uma empresa 100% municipal, 100% municipal, ela não presta serviço para a iniciativa privada, nem para outros municípios, como chegou a prestar anteriormente. A essência dela hoje, as atividades típicas dela, é de uma autarquia. A gente, até conversando aqui com o pessoal aqui que entende mais, os nossos contadores, existe uma colocação, que se tem algum contador aí, sabe melhor do que eu, a essência sobre a forma. Nós temos uma forma que não bate com a essência da Indurb hoje. São coisas diferentes. Por quê? Assim decidiu o poder político. Esta casa, os governantes da época, os representantes, então assim decidiu o povo. Ninguém entra nesse mérito. E qualquer mudança que tem ali, volto a dizer, é a discussão do poder político. Eu acho que nós temos que aceitar isso com naturalidade. Causa impacto? É lógico que causa. Isto é uma mudança estruturante no município de Bauru. Aprovou uma lei, tirou aquele artigo, mudou não sei o quê. Senhores, isso é diferente. O município ele funciona de maneira adequada hoje, com uma legislação toda criada por esta casa. Nós estamos mudando algo da estrutura, com profundidade. Imaginem os senhores uma semana sem a coleta do lixo. Imaginem os senhores sem ter uma funerária pública. São 30 enterros por mês, um por dia, de alguém que não tem dinheiro para comprar uma rosa, uma flor. Então, é lógico que o poder público tem que estar presente por obrigação disso daí. Bom, nessa evolução, nessa discussão, e volto a dizer, ninguém tem nada fechado, não existe um pacote fechado. Nós queremos discussão, é óbvio. Com certeza, mais de uma cabeça, a solução é melhor. Então, ali nós temos a minuta do projeto de lei da autarquia. Ela foi feita em cima da estrutura da Indurb hoje, com algumas modificações, né? Ali está dando a definição da Indurb e a sua transformação, pode subir, a sua transformação numa autarquia municipal, como uma própria empresa, né, dotada de personalidade jurídica. Você vê a diferença ali é de direito público, porque a empresa ela é pública, mas de direito privado. É a mesma legislação da empresa da esquina, qualquer que seja, hoje é a legislação da Indurb. Ela não tem diferença nisso daí. Essa é uma grande mudança que nós passamos a se enquadrar sobre isso daí. Como toda empresa, ela tem os seus objetivos sociais e como a autarquia também, ali está o que ela faz hoje. Nós estamos vendo lá, ó, política do trânsito, transporte do município, toda a parte de pintura, placa viárias. Para quem não sabe, a Indurb tem uma fábrica de placas. Antigamente, ela vendia essas placas para municípios circunvizinhos. Ela produzia e vendia, porque ela podia fazer isso. Hoje não pode mais, né? Ali está a política de limpeza pública, a destinação, capinação de toda uma grande parte do município de Bauru, que são os serviços hoje, olha lá,
o serviço funerário assistencial, o gerenciamento dos cemitérios municipais e os terminais. Hoje nós temos o terminal rodoviário e o aeródromo João Ribeiro de Barros, certo? Eu só quero aproveitar aqui, se o senhor permite, senhor presidente. Inclusive, fui convocado na semana passada pelo procurador, o promotor da Justiça Federal, doutor Libonati, porque a administração do aeródromo, que estava numa pendenga com a Indurb, com a prefeitura, eles pediram, mandaram um documento para que o juiz não decida nada em 90 dias, nos convocaram lá, nós fomos para fazer um acordo, naquilo que nós queríamos até lá atrás. O que é do município é do povo, o que é do aeroclube é do aeroclube, acabou, certo? Porque não aquela atitude anterior, aquela ação que entrou em 2007 de uso capião, como se qualquer primeiro aluno do direito sabe que não existe uso capião em terras públicas, né? Nesse caso aí. É importante para saber que isso daí está próximo de se resolver. Inclusive, hoje, através de uma licitação da Indurb, foi contratada uma empresa de topografia, está fazendo todo o levantamento plano e altimétrico daquela região, plotando a pista, etc., e as providências, porque nós queremos hoje decidir em juízo isso daí, por decisão judicial, para que não tenhamos problemas no futuro. Ok, vamos subindo então ali, ó. Aí são os mesmos serviços que tem hoje, é apenas a colocação. Olhe bem, para que se execute esses tipos de serviço, qual a maneira de administrar para que se produza aquilo lá? Então, nós temos lá. E eu ouvi uma crítica que eu vou responder com aquele artigo 1º lá, ó. Para que cumprir os objetivos sociais, então nós temos realizar diretamente ou com contratação de terceiros obras, empreendimentos e serviços compatíveis com os mesmos. Dou um exemplo aqui. Análise da água cada 3 meses no aterro sanitário. Tem que contratar um laboratório para ir lá retirar a água, fazer. Nós temos uma empresa contratada, cada trimestral também, que verifica se o aterro sanitário não está se movimentando. Vai desabar, vai acontecer alguma coisa. O chorume que retira-se. Então, na realidade, nós temos uma obrigação, sim, de contratação com terceiros e qualquer outra maneira que possa ser, desde que a sociedade, o povo, ouvidos funcionários, assim decida essa casa. Eu vejo isso com uma naturalidade muito simples, não vejo problema. Bom, ali está, então, como realizar os objetivos sociais. Subindo, por favor. Olha lá. É óbvio, ali está falando, simplesmente, é o ano civil, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? A contabilidade, ela passa a ser agora uma contabilidade pública, porque hoje nós fazemos 2 balancetes. Um balancete contabilidade privada e a contabilidade pública. Mandamos para o Tribunal de Contas uma contabilidade privada e temos que contratar toda uma equipe para fazer isso. Daí é um negócio complexo. E, ao mesmo tempo, o nosso balancete tem que se inserir junto ao balancete da Prefeitura, que é uma contabilidade pública. A prestação de contas no dono da Indurb, que é o município, através da Prefeitura Municipal. Ok. Ali nós estamos falando do patrimônio da Indurb, todo o patrimônio passa. Alguém fala assim, qual é o patrimônio da Indurb? Se você pegar o terminal rodoviário, é um patrimônio de mais de 20 milhões e pertence à Indurb. Ali pertence, é capital da Indurb. Nós temos um prédio lá, a fábrica de placas, tem toda uma série de outros bens que pertencem à empresa, que se transfere para a autarquia, né? Ok, vai subindo que ali é coisas técnicas, né? Bom, obviamente, uma empresa como a autarquia, a sua sobrevivência, as atividades operacionais, que nós já falamos lá atrás, né?
E nós temos ali os vários itens, dotações orçamentárias, receitas patrimoniais, leia-se aluguéis, etc., etc., em cima daquilo ali, que não difere em nada do que é hoje da empresa. Ali fala do capital social, que hoje é aproximadamente 22 milhões de reais, subindo. E ali nós temos, que é uma coisa que interessa, essa é uma grande diferença. Na hora que se cria uma autarquia, nós temos que, no corpo da autarquia, num anexo ou não, criar os cargos. Hoje, os cargos é através de um ato normativo da presidência executiva, assinado juntamente com o prefeito. Agora é diferente, os cargos são criados por esta casa. São cargos que só pode mudar, acrescer ou retirar através de um projeto de lei. Hoje existe uma liberdade. Vou dar um exemplo ali, no final vai aparecer. Hoje nós temos na Indurb, trabalhando, inclusive contando com reeducandos, 850 funcionários. Apesar de que, nos atos normativos aprovados lá atrás, o número de funcionários hoje seria de 1.190 cargos. Nós estamos hoje, nesse projeto de lei que será encaminhado, adequando ao real. Se 850 funciona, então é 850. Obviamente, nós estamos vendo ali, ó, que o maior número de cargos é de ajudante geral e de coletor, tanto do reciclável quanto do orgânico. Aproximadamente 50% hoje da Indurb, 50% são dessas duas atividades, do ajudante geral, capinação, varrição, etc., e do coletor. O outro cargo importante, que está um pouco mais para frente, é de motorista. Nós temos um quadro hoje de 100 motoristas, quadro fixado, real. Nós temos 86 motoristas. Então, vocês estão vendo que de 850, 500 são em 3 categorias: motorista, coletor, ajudantes gerais. Vai aparecer o cabide lá na frente, mandei colocar direitinho, para mostrar ali. Vamos lá. Bom, ali não mudou, ali é a realidade do que nós temos. Os orientadores do estacionamento rotativo, vigilantes patrimoniais, a parte de mecânicos, não se mudou nada nisso daí. Vai lá, vamos seguindo, vai um pouco mais, tal. E ali fala dos órgãos diretivos. Hoje, isso aí é uma obrigação legal, não é decisão... Não é decisão de vontade própria política. A empresa, quanto à autarquia, ela precisa ter um conselho de administração e um conselho fiscal. Esse conselho, normalmente, é um número ímpar. Hoje são 5, nós estamos colocando 3, porque tem essa obrigatoriedade de se colocar esse conselho. E o conselho fiscal continua com 3. A diretoria executiva, como é hoje, ela se compõe de um presidente e 4 diretorias. São as mesmas diretorias. Na frente eu vou apresentar o organograma, aí o pessoal tem uma visão correta disso daí. Vamos lá. Ali está falando do conselho fiscal, da diretoria executiva, que é o presidente mais os 4 diretores, certo? Vai subindo ali, que lá na frente tem aquele quadrinho, fica mais fácil lá. Aí está falando, ó, quadro de cargos comissionados em função de confiança. O cargo de presidente é um cargo de função de confiança. É um cargo comissionado. Os 4 cargos de diretores, mesma coisa. Vai seguindo. Lá na frente tem um quadrinho, apresenta de maneira mais fácil. Hoje a Indurb, ela tem 8 assessores. Esses 8 assessores é de livre provimento. Ali nós estamos diminuindo para 6 assessores, nesse caso aqui. Aí está falando do expediente, estamos criando, hoje nós temos uma corregedoria na Indurb, mas não tem um corregedor geral. Nós estamos criando o cargo, então, de corregedor geral na Indurb, como tem no município, no modelo de autarquia.
né? Pode subir. Ali nós estamos vendo ali, ó, 13 gerências, hoje são 15. Dessas 13, hoje, 5 obrigatoriamente por funcionário e 10 pode ser externo, comissionado. Nós mudamos agora. Aliás, na Indurb, hoje, o real é o contrário. Hoje nós temos 10 funcionários e 5 que são comissionados, apesar que a lei diz o contrário. Então, diminuiu para 13. Desses 13, 8 obrigatoriamente funcionários e 5 que podem ser externos, desse daí. Quando vocês estão vendo ali os 30 cargos de chefia e os encarregados, obrigatoriamente tem que ser funcionários. Não pode ser ninguém de fora em cargos de chefia ou encarregados de equipe, encarregados de setor. Hoje já é assim e pelo projeto de lei permanece assim. E nem pode ser diferente legalmente falando. Nem pode ser diferente. Ali estão falando dos encarregados. Agora, aquilo ali interessa. Sobe só um pouquinho lá o pretinho aqui. Ó. Olha lá. Ó. O regime jurídico dos cargos comissionados da autarquia será regulamentado em lei própria. Essa lei já existe, foi aprovada recentemente, coisa de poucos meses, ficando proibida a concessão de qualquer tipo de rescisão indenizatória, concessão de benefício por tempo de serviço prestado, biênio, progressão por escolaridade, bem como inclusão em planos de evolução funcional, quando não ocupados por funcionários de carreira da autarquia ou aproveitados da Indurb. O que quer dizer isso? Nós tivemos vários problemas por decisões judiciais que cargos comissionados, desde 2013 em diante, eles não teriam direito a fundo de garantia, etc, etc. Mas vocês se lembram, o problema dos jornais, saíram em todos os jornais. Então, agora mudou-se a lei. Já deixa claramente isso daí. Não tem como falar, porque não recolhe, não tem o que receber. Deixando, hoje já é assim, já houve essa mudança aí, né? Subindo, por favor. Ali fala do Conselho de Administração, quais são as funções, subindo. Da diretoria executiva. Tem, por exemplo, a nomeação de um gerente, ela não é um ato do presidente, ela é um ato da diretoria executiva, que quer dizer, é o presidente e os 4 diretores que assinam. Se um se recusar a assinar, não se nomeia aquele gerente. Hoje já é assim. Por favor. Ali tem as funções do presidente, seguindo, não muda nada hoje. Aí vai aparecer de cada diretor as suas funções. Pode ir passando. Isso, olha lá, o último diretor, ok, subindo. Fala do Conselho Fiscal. Interessante as disposições gerais e transitórias ali, ó, certo? O quadro de pessoal permanente, admitido por concurso público, ou seja, os empregados públicos da Indurb, é interessante, para quem não mexe com isso no dia a dia, que quando nós falamos ser funcionário público, ele se divide em 2 vertentes, né? Em empregado público, que é o caso da Indurb, ou servidor público, que é o caso da administração direta ou autárquica. Essa é uma diferença. Por quê? O empregado público hoje nosso, ele é CLT. O autárquico ou da administração direta, ele tem uma legislação própria, ele cria uma legislação própria da administração direta. Inclusive a aposentadoria, etc, etc. Então, está lá, ó, passarão a integrar de forma transitória a autarquia na modalidade de aproveitamento, mantendo-se todas as características dos mesmos quanto ao padrão remuneratório, atribuições funcionais, direitos, deveres, prerrogativas e sujeições existentes quando da publicação dessa lei, cujo quadro transitório vai estar no anexo dessa lei aqui. Ali ele fala que o regime jurídico dos empregados do quadro de pessoal aproveitado da Indurb, entre vírgulas, admitidos por concurso público, será ou é estabelecido pela CLT, até a sua extinção na vacância, sendo vedado
novo provimento na empresa, naquele quadro que está lá em extinção. Como a vacância dos empregos públicos aproveitados da Indurb, a autarquia deverá recompor o quadro de pessoal sob o regime jurídico único da FUNPREV, no nosso caso, com provimento mediante concurso público nos termos da Constituição Federal. Existe um pouco de discussão sobre isso daí, certo? Eu acho que vão ter problemas legais, aí é outros 500 cruzeiros. Aí vão brigar, vão fazer, como vai, como se enquadra. O nosso entendimento hoje é esse daí, por várias decisões do STF, né? Porque nós temos na Constituição Federal, praticamente, nós transcrevemos ali, ó. Fica vedada a transposição de empregados titulares de empregos públicos para cargos públicos criados na autarquia, que somente poderá provê-los nos moldes do parágrafo anterior, que é um concurso público. Eles preencherão os cargos da autarquia, mas na vacância, nada impede que você, funcionário, resolva prestar concurso para aquela vaga. Isso daí não há problema nenhum disso daí. O que se observa é uma garantia maior que você tem do seu emprego. Quanto a isso, nós não temos dúvida disso daí, né? Agora, aquilo ali os bens, caso um dia ela seja extinta, os bens voltariam para o município, etc, etc. Vamos no próximo quadrinho agora. Você vê que, na realidade, para quem conhece a estrutura da Indurb, é a mesma estrutura, um pouco mais, vamos dizer assim, modernizada, porque é uma estrutura que funciona e funciona bem. Organograma. Vocês estão vendo que o organograma, a única mudança do organograma aí, sobe um pouquinho, isso. Aí, ó, com relação ao que existe hoje, a corregedoria, ela está vinculada à presidência, hoje ela é vinculada à diretoria administrativo-financeira. Isso gera uns problemas, porque, na realidade, ele despacha direto para o presidente. Só quem tem competência para a deliberação é o presidente, nesse caso aí. Essa é a vantagem de criar um corregedor geral, que a primeira deliberação é dele, desse corregedor. Em segunda, recorrendo, aí vai para o presidente. Hoje está tudo com uma pessoa só. As diretorias continuam as mesmas, por favor. Aí, na realidade, continua a estrutura de cada diretoria, que eu acho que agora é a mesma que existe hoje, não vejo problema nenhum. Só sobe um pouquinho. Ok, pode ir. É a mesma, não muda-se nada. Próximo, ok. Deixa eu ver, deixa eu lembrar aí, coloca aí. Bom, aí é a descrição, exatamente o que tem no organograma, aí tem uma descrição do que é no organograma, quais são os quadros, as funções. Essa aí é uma tradução tanto da lei quanto do organograma. Ok, passa esse daí, vamos no próximo. Quadro pessoal, isso aí. Hoje, esse daí é o enquadramento do quadro pessoal permanente da Indurb. Nós temos ali a denominação, né, dos funcionários, a referência salarial de cada um e as vagas hoje existentes que estão ali. Vai até o finalzinho lá. Ah lá. Então, hoje, esse quadro, após ser aprovado por essa casa, ele fixa em 851 funcionários. E não em 1.190, como no papel é hoje, mas, de fato, é isso daí. Então, qualquer mudança que tem aí, teria que se passar um novo projeto de lei por aqui. Vê o próximo. Esse é o quadro permanente de funcionários. Não, aquele quadradinho, acho que é logo em seguida, não é? Que vem desse daí?
próximo, eu acho que só seguindo já vai. Desce mais um. Isso. Desce mais um pouquinho só. Não, agora o outro, é o de cima mesmo, desculpa. Respondendo a sua pergunta aí, ó, eu não sei quem perguntou, ali está, ó, o quadro de pessoal comissionados. Um cargo de presidente, 2 assessores, 4 diretores, 4 assessores de diretorias e 5 gerentes. Então, na realidade, externo à Indurb, se todos forem comissionados, além dos 851 funcionários, são 16 cargos. É importante que, de vez em quando, eu ouço aí, até por uma experiência de anos anteriores, nós fizemos um levantamento na Indurb, ela chegou a ter 200 cargos comissionados. Fomos muito antigamente lá, certo? Não muito, né? Mas chegou a ter. Agora, essa é a vantagem de uma lei aqui, né? Isso daí fixa. Vê o próximo quadrinho. Porque esses cargos, que nós estamos falando desse quadro pessoal aí, ó, que na realidade não são cargos, são funções, do corregedor, 8 gerentes e 30 chefes, na realidade são funcionários, obrigatoriamente são funcionários hoje da empresa ou da futura autarquia. A função existe, mas ela é preenchida pelo funcionário. Como tudo pode ser preenchido pelo funcionário, se assim decidir o poder político. Não. Então, senhor presidente, eu acho que ali tem um grande enquadramento salarial, hoje é o salário mesmo que tem na Indurb, isso daí é público. Quem tem alguma... De vez em quando eu ouço umas perguntas, a Indurb, hoje no seu site, ela tem cada funcionário e qual é o salário que ele ganhou no mês. Um por um, não se esconde nada. Todas as atitudes que se tomam estão no site da Indurb. Volto a dizer, é um projeto estruturante. Eu acho que seria... agradeço ao senhor presidente dessa convocação, para ter uma discussão realmente profunda, junto à comunidade, junto aos nossos colaboradores, e junto a essa casa aqui, para ver qual é o melhor caminho, e pode ser que o melhor caminho é não mudar. Muito obrigado. Nós que agradecemos as palavras, o esclarecimento. De fato, isso que o presidente da Indurb, o coronel Ecler, apresentou, foi publicado no Diário Oficial do dia 4 de agosto. Né? E como ele mesmo disse, né, não significa que seja exatamente aquilo que venha a ocorrer, até porque o prefeito retirou o projeto e será reapresentado, certamente, com algumas alterações. Também gostaria aqui já de justificar a ausência do secretário de Negócios Jurídicos, Toninho Garmes. Diz que não vai poder comparecer na audiência, porque está com sua diabetes alterada. E eu também gostaria aqui de registrar a presença. O vereador Natalino tinha justificado a ausência, mas está presente aí. Também o vereador Serginho, vereadora Chiara Ranieri, a vereadora Yasmin, né, já chegaram e estão aqui presentes. Eu gostaria agora de, seguindo a ordem, né, da palavra àqueles que foram convocados, de passar a palavra, caso queira fazer uso dela, ao presidente da FUNPREV. Boa tarde, senhores vereadores, secretários, presidentes, colegas, servidores também da Indurb. Eu gostaria de falar em relação ao impacto atuarial, porque foi apresentado que, com esse novo projeto, nós estaremos criando 850 cargos efetivos. Nós sabemos que todos os cargos criados, eles refletem diretamente a FUNPREV, mas, por ser cargos efetivos e por ser servidores efetivos, servidores públicos, quando se cria um cargo, o servidor ele tem que contribuir no mínimo 10 anos.
Então, pelo fato dele ter que contribuir no mínimo 10 anos, do ponto de vista de impacto atuarial, esse projeto ele acaba sendo positivo para a FUNPREV, porque a partir do momento que se contratar um servidor efetivo, ele vai contribuir por no mínimo 10 anos. E ele contribuindo por no mínimo 10 anos, significa que é aumento de caixa da fundação. Então, sob o ponto de vista de impacto atuarial, o projeto ele acaba sendo benéfico à fundação. É isso, senhores. Nós agradecemos as suas palavras. Também gostaríamos de passar a palavra, né, ao secretário municipal de Finanças, caso queira fazer uso dela. Everson. Boa tarde, vereador, demais vereadores, secretários, servidores da Indurb. Só para complementar o que o presidente da Indurb falou, hoje, em termos de despesas para a Indurb, nós já temos um custo para repassar, para custear essa despesa, né, o custeio da própria Indurb. Então, em termos financeiros, nós vemos pouco reflexo, ou talvez nenhum reflexo em aumentar, tanto em relação a índice, porque a despesa de pessoal já compõe o índice do município. Então, as despesas que nós temos com o pessoal da Indurb, ela já faz parte do município, né? Como ele mesmo colocou, toda essa contabilização já faz parte da contabilização do município. Então, em termos contábeis, muito pelo contrário, talvez a gente reduza o custo, porque hoje eles gastam com duas contabilidades, né? A contabilidade privada e a contabilidade pública. Talvez a gente consiga ainda reduzir custos operacionais da própria empresa. Te agradece. Nós gostaríamos de lembrar, né, a todos, inclusive aqueles que nos assistem, que nos ouvem, né, a nossa audiência pública ela está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube da Câmara Municipal para que todos aqueles que não puderam estar presentes aqui em virtude de horário de trabalho possam acessá-la e tirar suas conclusões depois. Gostaria de passar a palavra ao secretário de Administração, caso queira fazer uso. Bom, boa tarde, presidente, vereadores, servidores da Indurb, servidores, secretários. Essa discussão é inicial nessa casa. Eu acho que ela foi providencial, essa convocação. No que tange à Secretaria de Administração, nós estamos ainda analisando esse projeto de lei, juntamente com o Indurb, com a própria FUNPREV, Jurídico, Finanças. E num aspecto que envolve a Secretaria de Administração diretamente, a questão das licitações, que, se esse projeto for aprovado, nós vamos precisar discutir com a Indurb qual o critério que vai ser utilizado para poder valorar os serviços que a empresa presta ao município. Acho que esse é um ponto que vai ter que ser discutido com profundidade, porque hoje a Indurb presta um serviço para a Prefeitura, como um todo, em várias secretarias. O processo licitatório ele não chega ao final, né, por prerrogativa legal, a Indurb, no meio do processo, acaba fazendo um processo de dispensa e leva o serviço. Passando esse projeto de lei, nós vamos precisar discutir esse critério de valoração dos serviços para continuar pagando por esses serviços que a Indurb presta ao município, mas dentro do padrão, imagino, de mercado, de custo da Indurb, mas é uma discussão que vai ter que ser aprofundada. Me coloco à disposição para qualquer outra questão. Obrigado, a gente agradece. E também convocamos para essa audiência o Sincerne, então gostaria de colocar a palavra à disposição, caso queira fazer uso, através dos seus representantes aí, ou de um representante escolhido. Boa tarde, senhor presidente, vereadores presentes, representantes da Indurb, da administração, FUNPREV, valorosos trabalhadores da Indurb presentes aqui no plenário também. Bom, primeiro é necessário consignar que o Sindicato de Servidores Públicos Municipais já há muito tempo defende a transformação da Indurb em autarquia.
E isso também é um compromisso de campanha do Gazeta, e que desde o início da gestão nós temos cobrado sistematicamente. Até porque, hoje, a Endurbe, ela funciona, né, entre aspas, como uma autarquia, ou seja, só tem um tomador dos seus serviços, que é a Prefeitura Municipal. E não detém, né, as prerrogativas de uma autarquia. Como, por exemplo, né, que foi dito aqui pelo presidente, as isenções fiscais, né, e por ser uma empresa pública de direito privado, transformada em uma autarquia, ela vai permitir que haja uma fiscalização mais consistente do poder público, assim como um controle externo mais eficiente, justamente por passar a ser gerida pelo direito público. Em relação deu para notar aqui que esta minuta que foi apresentada, ela é mais completa do que aquele projeto de lei que foi enviado primeiramente para essa casa. E eu destaco aqui já a criação dos cargos permanentes de forma equivalente, né, ou igual aos empregos públicos que hoje já existem. Existe um outro ponto, que é em relação, eu não me recordo, mas existe um inciso lá, acho que no artigo 4º ou 3º, onde diz que ela pode prestar o serviço de forma original ou através de contratação. Eu acho que, nesse sentido, existe a necessidade de uma melhora na redação para que essa contratação de terceiro não venha a atingir as atividades fins da autarquia, certo? Foi dito aqui pelo presidente, foi usado como exemplo a questão da análise de água, outros serviços que não estão na atividade fim, mas os serviços que estão lá, que a Endurbe vai prestar, a questão de trânsito, limpeza pública, etc., esses serviços não podem ser objetos de contratação de terceiro, até porque estão colocados como atividades fim da autarquia, e essa contratação de terceiras precisa ser restringida ou delimitada ou excetuado essas atividades. Eu acho que o ponto principal, justamente, e essa é a preocupação que o Sindicato dos Servidores tem, é em relação, certo, à garantia, à segurança jurídica e manutenção dos empregos públicos que lá hoje existem, certo? Sempre entendemos que a melhor alternativa, a alternativa mais segura aos trabalhadores, seria permitir, na criação da autarquia, a possibilidade de opção desses trabalhadores ao regime jurídico único, certo? Eu sei que isso pode ter um impacto na FUNPREV, eu não sei se a FUNPREV tem esse estudo em relação a esses 850 empregos públicos, não é? Hoje existe um ato normativo que prevê os níveis, né, os empregos e os níveis salariais. Entendemos também que se a alternativa for o aproveitamento, usar a modalidade do aproveitamento, como consta no projeto de lei, dos empregos públicos já existentes, há que se criar um mecanismo que garanta a isonomia entre os empregos públicos já existentes e os
servidores que serão admitidos sobre o regime estatutário. Por quê? Hoje, a jurisprudência do TST não admite, certo, a existência de isonomia entre regimes jurídicos diferentes. Então, salários, jornada de trabalho, gratificações e etc., tem que estar colocado expressamente na legislação que essa isonomia será garantido reciprocamente entre os regimes jurídicos. Então, você não pode, você não vai poder, você tem um servidor trabalhando 40 horas num regime, você vai depois contratar, admitir outro em outro regime, no novo regime que será o estatutário, com uma jornada menor ou maior, certo? Acho até que seria importante analisarmos do ponto de vista legal a possibilidade, inclusive, de se colocar já um prazo nessa lei, certo? Para que seja apresentado um projeto de lei de um plano de cargos e salários, plano de cargo, carreiras e salários, contemplando os dois regimes jurídicos. Nós nos reservamos ao direito de debater melhor alguns pontos do plano e gostaríamos de ver, né, a possibilidade, se possível, para dar garantia a todos esses trabalhadores da Endurbe, porque hoje temos muitas, tudo está baseado em cima de posições jurisprudenciais. Eu sei que esta, como citou aqui o presidente, é majoritária no STF, mas que fosse permitido a opção desses trabalhadores para o regime jurídico único. Pessoal, muito obrigado a todos. Nós agradecemos a oportunidade e agora nós vamos dar início, né, aos questionamentos, às considerações, primeiramente aos vereadores, né, e depois nós abriremos, né, a população, né, aos funcionários da Endurbe, enfim, quem quiser fazer uso da palavra. E aí eu vou pedir que procurem, né, e aqueles que quiserem falar, procurem pela Fátima, né, pelo Calunga, que estão aqui, os nossos assistentes, para que eles possam fazer a inscrição. Tá? Então, os vereadores aqui presentes. Chiara, pois não, fica à vontade. Quer falar aqui na tribuna ou fazer o microfone? Pode. Boa tarde a todos. Eu acho que, como todos aqui, né, ouvimos atentamente e, como é uma discussão muito nova e muita informação, eu acredito que muitas dúvidas tenham surgido durante todas as apresentações e, naturalmente, os questionamentos que faremos aqui é no sentido de elucidar mesmo, né? Que nós avancemos na clareza de tudo aquilo que pode vir a acontecer numa eventual transição como essa, que não é uma mudança simples de ser feita, é algo extremamente complexo, que precisa ser muito bem avaliado, amadurecido, né? Eu acho que não é algo que precisa ser feito às pressas, né? Eu acho que essa discussão ela deve ser a primeira discussão, né? E acho que as considerações e as dúvidas que forem colocadas aqui, pode ser que nem todas as respostas sejam possíveis de serem dadas nesse momento, né? Então, aí eu acredito que seja importante, então, que a gente tenha a tranquilidade de esperar que essas informações sejam colocadas antes de irmos avançando, né, e chegar no momento de que não dá para retroagir. Quer dizer, a gente precisa estar muito bem amadurecido para caminhar para essa direção.
eu ouvi aqui atentamente todos, né? E vou fazer alguns questionamentos, vou começar do final para o começo, tá? Quando foi colocado aqui, né, e acho que é uma grande preocupação realmente, a questão dos servidores, já que as pessoas que estão aqui para ouvir, né, e discutir sobre esse tema, na sua grande maioria, são os servidores da Endurb, né? Então, eu gostaria aqui, né, de colocar algumas dúvidas que tenho na transição, ao se pensar a transformação de regimes, né, de CLTista para estatutário. Eu acho que essa é uma grande preocupação de todos que estão aqui. E aí, nesse sentido, o primeiro questionamento, assim, e que foi colocado, né, pelo Eclair, até pela FUNPREV, pelo sindicato, e acho que é uma preocupação do Everson, com certeza, sempre, né, Everson? Os números sempre são algo que a gente presta muita atenção. A diferença de salários. É previsto diferença de salários? Ou não? Né? Ou seja, o CLTista, como foi colocado aqui pelo próprio sindicato, ele será transformado em estatutário? Quem está na Endurb como CLTista, ao ser a Endurb transformada em Ansurb, esse servidor, ele passará a ser estatutário? Haverá diferença de valor, caso, né, nós tenhamos os CLTistas da Endurb dentro da Ansurb, e novos contratados para a Ansurb estatutários? É possível haver diferença nessa carreira, quer dizer, o CLTista e o estatutário, valor do CLTista, valor do estatutário? Acho que essa é uma questão que a gente precisa pensar, né? E aí vem mais adiante. Aí nós estamos falando de autarquias, que nós já temos uma no município, né? Então, nós temos o exemplo do DAI como uma autarquia referência para nós aqui, uma referência municipal. Nós teremos, por exemplo, cargos que são comuns, né? Pensando em Ansurb e DAI. Por exemplo, motorista. O motorista da Ansurb, ele terá diferença de valor do motorista do DAI? Eu acho que é algo que a gente precisa pensar. Quando foi colocado aqui, pensar num grande plano de cargos, carreiras e salários, a gente começa até a ampliar a discussão e a preocupação, porque, na verdade, para nós aqui da Câmara, quando a gente pensa nos servidores da Prefeitura, do DAI, da Endurb, a gente pensa com a mesma preocupação, né? Embora tenham as suas diferenças, né? Carreiras diferentes, né? Não existe um plano único, né? Mas a gente pensa com a mesma preocupação, tá? E aí, eu ainda gostaria de questionar, com relação à FUNPREV, nós temos, e foi bem colocado aqui, né, que para o cálculo atuarial seria benéfico. A partir de 10 anos, né, haveria um aumento de caixa, porque a partir de 10 anos de contribuição é que vêm os impactos, não é isso, Donizete? Mas o cálculo atuarial, ele prevê o quê? Ele prevê a abrangência de quantos anos? Não são 35 anos? 75 anos?
eu gostaria depois que você me orientasse um pouco, eu tenho bastante dúvida com relação a isso. Tá? E também gostaria de saber com relação aos tributos. Na transformação, né, de Indurb para autarquia, de empresa para autarquia, de Indurb para Ansurb, como ficam as questões dos tributos, né? Questões como, quais são esses tributos que hoje a Indurb paga e que passaria, então, a pagar na transformação. Os valores que são valores desses tributos hoje e como seriam dentro da Ansurb, inclusive pensando na questão previdenciária. Então, é muita pergunta, eu sei, né? E aí eu gostaria, assim, que, se possível, aqueles que se acharem condições de responder, que pudessem, então... Obviamente, viu, Chiara, eu dificilmente teria todas as respostas já assim. Mas, olha, acredite em mim, numa conversa informal hoje de manhã, eu citei uns 3, 4 vereadores que, apesar que muitas vezes pensam o contrário, eu conto com vocês. Exatamente porque são empresários. Sabem o valor do dinheiro, cargos, de onde vem, como vai. Eu acho que nada é pronto, nada é... E, por favor, se tiver alguma coisa que não perguntou, traga, porque nós temos que ter absoluta certeza para darmos um passo sobre isso daí. E até pela minha formação matemática, né, de engenheiro civil, eu prezo muito por isso daí. Então, respondendo a você, obrigado por essas colocações. E eu gostaria que você estudasse mais, inclusive, depois, junto com o Donizete, com o Everson, porque nós não podemos dar um passo e criar um problema para o município aí. Então, a coisa tem que ser... E não é simplesmente uma decisão política, vamos lá, atropelando as coisas. Eu assino embaixo em tudo que você falou, certo? Eu acredito hoje, nesse momento, eu posso responder para você quando nós falamos de tributos e autarquia. Como eu disse aqui, hoje incide sobre a empresa 4 tributos, né? Nós temos o imposto de renda, nós temos a contribuição social sobre o lucro líquido, que, se juntar esses dois, dá 35%, se tivesse lucro. Mas já teve, em época, nos levantamentos que nós fizemos, até 2013, se pagou por sobre isso. E nós temos o PIS e o COFINS. O PIS, 1,65, e o COFINS, 7,6, que é sobre o faturamento da empresa. Se o faturamento é 10 milhões, você calcula sobre o faturamento, aí você sai fora, né? Nós temos algumas preocupações de futuro, inclusive para a mudança dessa autarquia. De 2015 para cá, houve alguns entendimentos tributários que eu acho muito perigosos para a empresa. Que, caso tenha uma mudança, alguma coisa... Porque, olha bem, entendimento interno é uma coisa. É que nem eu entender o que você tem que fazer dentro da sua casa. Então, eu acho que essa mudança de autarquia vai ao encontro de algo sobre isso daí. Se é que já não tem um passivo aí para trás. Isso exige uma discussão mais profunda que nós podemos fazer no futuro sobre isso daí. Acompanha o projeto, ele até perguntou, coloca lá o enquadramento salarial do aí, ó. Sobe aí, ó. Vocês estão vendo ali, ó,
aquelas referências iniciais, e nós temos as letras, que é a evolução. Porque hoje existe um plano de cargos e salários na Indurb, certo? Quando entra, qualquer dos funcionários ali tem a sua referência, e cada 3 anos, 5 anos, ele tem uma evolução funcional, como tem o biênio, semelhante ao município, há uma evolução semelhante, inclusive na parte de gratificações por diplomas, muito semelhante à legislação municipal. Isso já existe, está aí. Agora, você disse muito bem, é um ponto aí que, não agora, mas no futuro, quando concursos para preencher cargos, temos que tomar muito cuidado para a isonomia. É óbvio que temos, eu concordo com você, nós não podemos ter uma discrepância aí, ó. A discrepância só se sobe todo mundo, mas nunca ter esse tipo de discrepância que cria uma... É ingovernável, né? Não fica, vai ser impossível gerenciar isso daí. Esse é um ponto que nós temos que discutir, apesar que, em cima da referência básica e da letra A, certo? Hoje já há uma diferença, mas é por tempo de serviço. Você citou o motorista, por exemplo. Um motorista novo vai ganhar em torno de R$ 1.800, aproximadamente, com alguma gratificação, R$ 2.000. Eu tenho um motorista que ganha R$ 4.000, mas ele já tem 20 e tantos anos de Indurb e tal. Então, obviamente, dentro de um plano de cargos e salários. Isso precisa ser, como você disse, muito bem estudado, muito bem analisado para ver esse impacto disso daí. Eu acho que você fez muitas perguntas, já nem lembro mais, mas, como você disse, essa foi a primeira. Eu acho que de bom é salutar várias, para nós discutirmos isso daqui. Obrigada, Claire. Eu acho que a questão do seletista para estatutário... Olha, hoje a jurisprudência, decisões do STF, existe um artigo na Constituição Federal que proíbe a transposição. Não existe, se você entrou na carreira X, não existe essa transposição para outra carreira. Prefeituras, se nós analisarmos o histórico, tivemos prefeituras que fizeram isso. Foram todas, pelo que nosso levantamento, anuladas no STF. Então, essa transposição, no nosso entendimento, do jurídico da Indurb, juntamente com o jurídico da Prefeitura, é claro para nós que não há essa transposição. Isso existe uma proibição constitucional. Entendi. Entenderam, né? Tá. E acho que o Donizete podia me esclarecer. Obrigada, viu, Claire? Acho que o Donizete podia esclarecer um pouquinho a questão que foi colocada sobre ser benéfico para a FUNPREV, né, do aumento de caixa e sobre o cálculo atuarial. Sim. Obrigada. Em relação à criação de cargos, a FUNPREV, quando você cria cargos, significa que nós estaremos contratando mais servidores. E toda a contratação de servidor vem para ajudar no equilíbrio da FUNPREV. Então, quando se cria um cargo, essa criação de cargo, por que eu falei que ele tem que contribuir, ele vai contribuir no mínimo 10 anos? Na verdade, o cálculo atuarial, ele pega um período de 75 anos. Mas somente após os 10 anos que nós vamos ter algum encargo em relação à aposentadoria. Sim, existem outros encargos, por exemplo, auxílio-doença, salário-maternidade, salário, outro benefício, salário-reclusão. Esses benefícios são mínimos, mas em relação a um benefício de aposentadoria, isso vai acontecer depois de 10 anos. Sim, inclusive, um jornalista tinha me perguntado em relação aos planos de cargos e salários. Terá plano de cargos e salários? Sim, pelo que o Eclair acabou de mencionar, terá, mas a partir do momento que tem um plano, esse plano, se o servidor tiver
uma promoção salarial, vai aumentar a contribuição. Tanto que, na apresentação que nós fizemos do cálculo atuarial deste ano, aqui, nós vimos que teve um déficit de 120 milhões por conta de praticamente de uma única categoria. E não era somente por conta do plano de cargos e salários. Existem outras gratificações que acabaram impactando diretamente no plano. Então, quando nós falamos de criação de cargos, significa que nós estaremos contratando mais servidores, e contratando mais servidores, serão mais contribuições para a fundação. Eu gostaria também de falar em relação a essa transposição, pensando também no ponto de vista atuarial. Quando se fala em contratação de servidor, o impacto ele é positivo. Mas quando nós falamos de transformação de regime, o impacto ele é negativo. Por quê? Porque hoje nós temos aproximadamente 850 funcionários, muitos desses funcionários estão próximos da aposentadoria, não vão contribuir durante todo esse período de 10, 20, 35, até 35 anos, então vai chegar um momento que acaba sendo negativo. Só lembrando que no ano de 2007, nós tivemos uma alteração numa lei, onde nós passamos os aposentados dos órgãos para a FUNPREV. Por conta disso, nós tivemos um impacto negativo gigantesco. Esse déficit que nós temos hoje de aproximadamente 1,5 bilhão é por conta dessas alterações que aconteceram lá atrás. E só para nós termos uma ideia, eram aproximadamente 1.200 servidores que os órgãos transferiram para a FUNPREV. Hoje, nós temos mais ou menos 3.400 inativos, em torno de 1/3 desses valores. Então, hoje, seria como se nós estivéssemos transferindo para a FUNPREV, pensando nos aposentados, em torno de 5 milhões. Se nós temos hoje uma folha de quase, não vou falar de 4, uma folha de mais ou menos 12 milhões, 4 milhões nós estamos gastando com esses aposentados, que foram encaminhados, foram transferidos para a FUNPREV no ano de 2007. Então, olha, infelizmente, quais foram os aportes? A alteração da alíquota do servidor. Nós alteramos em 2007 a alíquota de 8% para 11% e transferimos uma conta de 1.200 servidores para a FUNPREV. Então, por que existe esse déficit? Então, se nós fazermos essa transferência, se nós mudarmos o regime, passando todos os servidores seletistas para estatutário, a Prefeitura, logo no ano de 2019, não terá condições de assumir com o compromisso que tem com a FUNPREV. Ok? Ecléria, acho que depois nós vamos precisar conversar melhor a respeito dos tributos. Ok? Obrigada. A palavra continua à disposição dos vereadores. Alguém quer fazer uso? Vereador Meira, fica à vontade. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, quando nós somos surpreendidos aqui na Câmara Municipal com a apresentação do projeto de lei. Porque nós não sabíamos do projeto de lei. Do dia para a noite, o projeto de lei apareceu aqui. E aí, jogando uma responsabilidade para a Câmara, para que nós pudéssemos analisar uma mudança significativa e importante para o município, transformando a Indurb, uma empresa municipal, numa autarquia que é a Ansurb. Então, eu entendo que o poder público, que o poder executivo municipal, ao invés de encaminhar um projeto de lei dessa magnitude para a Câmara Municipal, deveria antes, sim, promover audiência pública, deveria, sim, convocar os vereadores para discutir os pormenores do projeto de lei. Nós não fomos convidados, nós nem sabíamos que isso estava sendo manuscrito. Quando nós fomos surpreendidos, já íamos analisar o projeto de lei aqui numa segunda-feira, que a primeira comissão pela qual passa um projeto de lei é a Comissão de Constituição e Justiça, o prefeito, ao saber que nós nos manifestamos a respeito, até mesmo com indignação, em razão do descaso dele ao encaminhar um projeto sem prévio conhecimento nosso, sem antecedência de discussão dos assuntos que hoje nós estamos fazendo aqui, por isso que a audiência é importante, o prefeito retirou o projeto.
E, para surpresa nossa também, comparando aquilo que foi exibido hoje aqui, já está diferente com o projeto de lei aqui. Então, o assunto não é um assunto que a gente pode discutir em uma semana, 15 dias, e já vai para plenário para votação e aprovação. É um assunto que merece bastante cuidado e cautela para uma aprovação dessa magnitude. Mesmo porque, aqui, eu vou falar em nome dos 17 vereadores, embora não tenha aval para isso, aqui todos os vereadores defendem a manutenção do emprego. Ninguém quer aqui criar aqui 850 desempregados. Ao contrário, nós queremos a manutenção dos empregos hoje existentes na Indurb, mas como que vamos fazer essa transposição? Como que vamos fazer essa migração? O próprio Donizete, que é o presidente da FUNPREV, já explanou aqui sobre, olha, não, os funcionários da Indurb, se forem para a Ansurb, continuam sendo CLTistas, portanto, não sujeitos ao regime da FUNPREV, serão aposentados pelo regime CLTista. Ponto. Então, eu pergunto, né, podemos fazer, vou até devagar aqui. Nós vamos ter uma reforma previdenciária no ano que vem? E se essa transposição, é um texto constitucional, e se mudar a Constituição e houver essa possibilidade? A FUNPREV consegue suportar esses novos 850 funcionários e bancar a sua aposentadoria? O Donizete já está gesticulando com a cabeça que não. Mas isso é uma coisa que pode acontecer. Por que criar uma autarquia ao invés de absorver o quadro de funcionários na própria administração direta? É uma outra ideia. Por que não? Como o próprio coronel Ecler disse, são apenas 16 cargos comissionados. Ok, então, menos 16. Se nós absorvemos pela administração. Os coletores de lixo, que compõem aqui o quadro de funcionários, quase 50%, como o próprio coronel disse, eles poderiam ser muito bem absorvidos pela própria Secretaria do Meio Ambiente, que hoje é quem contrata a Indurb para fazer a coleta do lixo. Os funcionários que trabalham na fiscalização de trânsito, talvez pela CEPLAN, e assim, enfim, poderia haver uma distribuição desses funcionários. Só que aí nós vamos ter que enfrentar um outro problema. Vamos imaginar que eu tenho um coletor de lixo que hoje ele é contratado pela Indurb, CLTista, aí, de repente, aposenta alguns funcionários, aposentam 10 funcionários. E eu preciso fazer uma contratação de novos 10 funcionários, estatutários. E o salário? Igual ou diferente? Aquele funcionário que é CLTista vai ganhar X, e o que é contratado como estatutário vai ganhar Y, diferença de salários, exercendo a mesma função? Daí vem o doutor Francisco, que talvez cita sobre a questão da isonomia. Então, nós temos aqui uma infinidade de assuntos a serem discutidos que não podem ser simplesmente jogado isso para a Câmara Municipal e falado, ó, vereadores, se virem aí, aprovem ou não aprovem. Não é assim. É uma coisa muito importante, isso aqui é uma coisa que vai impactar muito a cidade. O serviço prestado hoje pela Indurb, sem sombra de dúvidas, ele é imprescindível para o município. Imprescindível. Não tem como deixar de ser praticado. Isso é unânime aqui. Agora, nós precisamos encontrar um mecanismo de fazer essa migração, já que a Indurb hoje, se continuar como está, pagando tributos, e a Indurb hoje só pode ser contratada pelo Poder Executivo se o preço, por exemplo, da coleta da tonelada do resíduo sólido, se ela tiver preço compatível de mercado, para ser contratado por dispensa de licitação. Caso contrário, o Poder Público ele está impedido até mesmo de contratar a própria Indurb, se eu tiver um preço menor no mercado. Então, de fato, hoje, a manutenção da Indurb como empresa municipal, ela é extremamente danosa para o município, perigosa para o município, principalmente perigosa para vocês, funcionários. Ela precisa, de fato, ser extinta.
Ou migrar para uma autarquia, ou então fazer a extinção da própria Endurbe, fazendo a migração dos funcionários para as respectivas pastas. Mandar embora? Não, de jeito nenhum. Vocês têm estabilidade. Não, vocês têm estabilidade, vocês não podem ser mandados embora, vocês têm garantia. Não, não é assim que se discute, meu amigo. Não é assim que se discute. Vocês têm garantias e nós queremos que essa garantia seja assegurada para vocês. Nós queremos essa garantia assegurada. Não fala, não, agora não é época de eleição para falar em votação. Nós temos que discutir aqui de maneira adulta, consciente. Não, quer sim, você quer uma garantia, você quer a melhor garantia para você é o seu emprego. Não é assim que se discute, meu amigo. Não é assim que se discute. Não é assim. A garantia que nós queremos aqui é uma garantia para o município e a garantia da manutenção do emprego de vocês. Nós temos que pensar dos dois lados, para não cometermos equívocos, para que lá na frente vocês não sejam surpreendidos por uma decisão judicial. Se isso for judicializado, vier para uma decisão judicial, e aí? Nós não queremos isso. O que o município está buscando hoje é um mecanismo de fazer uma transição. Vocês foram contratados pelo regime CLT, e vocês vão passar para um outro regime, ou vão passar para uma outra denominação da empresa que vocês trabalham, que tem um regime diferenciado. Esse que é o grande problema. E nós temos que encontrar uma solução. Para isso que nós somos eleitos, e para isso que nós estamos aqui, e temos que resolver o problema. Esse é o grande impasse. Esse é o grande impasse. A única pergunta que eu gostaria de ouvir aqui, eu faria para o Coronel Ecler, ou então para o Everson Demarque, ou então para o Donizete, se a proposta hoje é de empresa municipal para autarquia, ok? Foi cogitado a possibilidade, ao invés da autarquia, os funcionários serem absorvidos pela administração direta, ou isso é impossível, não é permitido, ou ele não tem, ou de fato ele não pode ser prosperado dessa forma? Só isso que eu queria saber. De maneira simples, como você perguntou, a resposta seria simples: não. Olhe bem, eles são contratados pela CLT, nós temos a prefeitura, que é um regime autárquico, a gente não consegue como enquadrá-los, e com todos esses problemas que a Chiari você citou, que eu estou achando excelente. Essas colocações, que nós temos que dirimir todas essas dúvidas disso daí. Eu fico muito feliz com esse reconhecimento que o serviço hoje da Endurbe, ele é estruturante fundamental da cidade. Muito obrigado, vereador, por ter falado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com todas essas mudanças. A maneira mera e simplesmente. O que pode acontecer, por exemplo, nós temos uma autarquia, lembra? O Detran, que o senhor conviveu aí na sua vida anterior profissional, ele virou uma autarquia, hoje é uma autarquia, só que é uma autarquia CLT. A autarquia, olhe bem, o autárquico, para a prefeitura no momento, os novos para a FUNPREV, é positivo para o município, porque eles vão se aposentar dali 10 anos, vão contribuir e tal. Mas nada impede que esta casa, através de uma discussão mais profunda, a autarquia, cria-se a autarquia e o regime seletista. Porque, olhe bem, o regime do servidor público não tem nada a ver com os impostos e encargos de empresa. Na hora que você tira de ser empresa e vira uma autarquia, você se livrou daquela parte lá. Mas é uma discussão que é importante, sua pergunta, que nós colocamos mais essa azeitona aí para ser discutido. Então, agora, pelo menos eu fiquei um pouco mais tranquilo no que diz respeito ao seguinte: eu transformando a Endurbe numa autarquia, os funcionários, obviamente, vão migrar todos para lá. Os novos funcionários que serão admitidos por essa autarquia poderão ser contratados no regime seletista? Não, eu quero saber o seguinte: se aqui em Bauru
há uma previsão dessa natureza no... Não. Esse projeto de lei é autárquico. Não, a previsão, os novos funcionários, é previsão autárquica. Pensando agora no regime previdenciário futuro, para manter a FUNPREV, porque é positivo isso daí. Olhe bem, a análise ela não foi feita apenas olhando a Indurb ou a Ansurb. Ela foi feita no conjunto do município daquilo que é a sua sustentabilidade no aspecto previdenciário. Então, concluiu-se que era positivo ser um regime autárquico. Existe uma divergência conceitual se no mesmo poder público municipal nós podemos ter 2 regimes. Agora, porque nós temos regimes municipais, inclusive administração direta, que é CLT. Necessariamente não precisa ser autárquico, mas é diferente de Bauru. Bauru já tem um regime, então aí existe é conceitual, é uma briga aí, isso aí geraria no futuro 2 sistemas no mesmo poder municipal. Eu queria só fazer uma pergunta para o Donizete, agora para finalizar. Donizete, se transformar a Indurb numa autarquia, o que é mais vantajoso e interessante para a FUNPREV, porque a FUNPREV defende os interesses dos funcionários, né, principalmente na aposentadoria. O que é mais interessante para a FUNPREV? Manter o regime selitista para essa autarquia ou os novos funcionários serem estatutários? Eu não fiz nenhuma análise em relação a estatutários, não fiz nenhuma análise em relação à possibilidade de se continuar como seletistas. Mas a FUNPREV, todos os servidores são estatutários. Para nós, a partir do momento que você contrata um servidor, é dinheiro em caixa. Então, para nós, contratar servidor estatutário é vantajoso, sim, porque enquanto ele estiver sendo contratado, há dinheiro em caixa. Agora, quando se trata de seletista, na verdade, como o dinheiro vai para o INSS, não é importante para nós. Para a FUNPREV, é importante que seja estatutário, porque ele vai contribuir com a fundação, com a FUNPREV. Não te ouvi? Exatamente. No mínimo 10 anos, para que depois se pague algum benefício. Mais algum vereador? Não? Eu só gostaria até acho que de uma maneira bastante até simplista, né? Acho que a grande discussão, né, de tudo isso aí é em torno do sistema jurídico, o regime jurídico de transferência e assunção, né, dos funcionários e daqui para frente. Mas, pelo que eu entendi, né, passando-se para a autarquia, né, aqueles funcionários CLTs hoje da Indurb permanecerão assim até a sua aposentadoria, né, então continuarão a sequência, o plano de carreira, tal, dentro daquilo, e os novos funcionários serão contratados pelo sistema estatutário, por concurso público, etc. Quer dizer, não altera em nada para o funcionário. Tá. Então, eu acho que nós vamos, agora, nós temos aqui, eu pedi só a atençãozinha do pessoal, nós agora temos as inscrições aqui, né, da população, dos funcionários, e eu gostaria de chamar o Rodrigo César, o Rodriguinho, para que faça suas perguntas e colocações. Pessoal, só pedir atenção, porque senão a gente não consegue ouvir, tá bom? Boa tarde a todos. Eu estou aqui. Boa tarde a todos. Estou aqui para defender minha categoria, que eu sou coletor de lixo, e pelos meus amigos de trabalho que são pais de famílias como eu. Eu tenho 2 perguntas para o meu presidente. A primeira pergunta minha é: vocês, desse mandato do Clodoaldo Gazeta, vocês vieram para sanear a empresa ou terceirizá-la? Por que extingui-la? A segunda pergunta é: enxugar os administrativos e aumentar os operacionais, casos como
coletores de lixo. Muitos foram dispensados e sem a reposição. Muito obrigado, tá? Já esqueci as suas perguntas aqui, fica aqui do lado. Como que é a primeira aí? A primeira pergunta foi: vocês vieram para sanear a empresa ou terceirizá-la? Olhe bem, o atual prefeito, Gazeta, ele tem um compromisso registrado em cartório de que ele não vai privatizar a Indurb. Isso está registrado em cartório. Então vamos deixar isso de uma vez por todas, até para eliminar esse zum aí que fica falando. Isso está registrado em cartório, ele não vai. 2, a missão nossa é recuperar a empresa. Eu tenho orgulho de falar que nós entramos na empresa com um déficit de 4 milhões em janeiro de 2017, mas nós fechamos no dia 31 de dezembro de 2017, diminuímos esse déficit para 1.600.000, certo? O duro é que, você falou corretamente, corta, chega uma hora que não tem mais jeito de cortar. Então, nós precisamos dar um outro tipo de solução e estamos estudando em cima disso. Por exemplo, todos os caminhos, tudo aquilo que impacta na Indurb, eu hoje, praticamente, os grupos de estudos internos é para diminuir o custo, exatamente. Nós temos um problema, toda empresa prestadora de serviço quer dizer o seguinte, ela usa mão de obra de maneira primordial. É diferente de uma fábrica que tem robô, tem a máquina. Aqui, a mão de obra é o ser humano, é ele que está ali na ponta. Então, hoje, aproximadamente 67% de todo o orçamento da Indurb é com recursos humanos. Olhe bem, 67%. Hoje é com recurso humano. Mas está errado? Não, que é uma empresa prestadora de serviço. É mão de obra. São pessoas que têm que executar. É o motorista, é o coletor. Não inventaram nada mágico ainda para isso daí. Mas nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos... colocou aqui, tirou ali, não sei o quê. Nós sempre temos que fazer um equilíbrio financeiro da empresa. Eu costumo falar para quem está, eu vou em qualquer lugar, eu converso sempre com ele, lá no semáforo onde você vende o docinho seu. Isso, eu sempre converso com ele. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós queremos para não afundar a empresa. Não, vamos brigar, vamos lá, vamos conseguir isso. Só que aquilo leva para o brejo. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas visões. A coisa é muito simples. Arrecada A, gasta A. Arrecada 5, gasta 5. Não existe uma fábrica disso daí. Agora, eu fico preocupado. Eu agradeço pelas suas perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Mané. Eu também gostaria que fez inscrição o jornalista Nelson Gonçalves, para que faça uso da palavra. Caso mais alguém queira fazer uso da palavra, pode procurar ali a Fátima para que faça a inscrição, tá ok? Boa tarde. Para fazer algumas argumentações, para poder deixar elas para poderem eventualmente serem respondidas. Primeiro que o governo, na entrevista do prefeito Clodoaldo Gazeta, quando apresentou o projeto, alegou como fator principal, nas palavras dele, tem entrevista na TV Câmara, que com isso, a autarquização, ele iria legalizar os atuais contratos do poder público com a Indurb. Eu me pergunto se então os contratos atuais estão ilegais. A palavra dele, pode pegar no vídeo e levar o VT, eu passo para o senhor. Queria entender essa legalização dos contratos atuais. Porque, na prática, hoje, a administração municipal direta, ela finge que faz uma cotação de preços, finge que faz uma composição de custos, e, no meio do processo, ela, vou escolher uma palavra educada aqui, ela dá uma maquiada nessa composição que é cotada junto ao setor privado, e a Indurb entra de forma privilegiada, com base na lei, é verdade,
e aí apresenta um centavo mais barato. Essa forma hoje de legalizar, com aspas, o atual contrato. Pode ser que o prefeito esteja preocupado exclusivamente com isso, porque essa é a preocupação central. Se for isso, é muito mais preocupante do que se imagina. Porque no modelo autárquico, tradicional público, como fica o controle de preços? Como será detalhada a composição atual, que hoje é feita nesses moldes, me desculpe a expressão, para inglês ver, do ponto de vista do cidadão e do orçamento? Há uma falsa ilusão que a Indurb hoje consegue compor os seus custos em relação ao mercado. E nós sabemos na prática que não é verdade. Os funcionários da Indurb, os seletistas, hoje também precisam se perguntar, por proteção deles no tempo, se transformar em autarquia nesse sentido não é apenas uma ilusão de ótica textual. Por quê? Porque está escrito na lei que se pode terceirizar. Então, pode ser, por ter sido funcionário público, aqui para deixar um testemunho, que eles tenham ficado com a impressão de que a autarquização pública torna eles estatutários, com garantia, com todos os efeitos que são os autárquicos do DAI hoje. Isso não é verdade. A questão da transição também precisa ser detalhado e foi jogado na lei, modificada e retirada na origem, jogado porque o prefeito colocou, na minha opinião, de forma irresponsável, um projeto com essa envergadura, sem discutir todos esses meandros que estão aqui colocados. O meu papel de jornalista é ser crítico em relação a este ponto, até para não criar falsas ilusões. E aí você tem o não controle de preços, que hoje já é bastante discutível se ele é eficaz, a questão da aplicação da legislação diferente com uma empresa, se aprovado o projeto como está, autárquica pública, com 100% do quadro, durante muito tempo, com seletistas. Como fica a segurança jurídica? Eu conversava isso com o advogado do sindicato, e os funcionários precisam saber disso, em relação a eles estarem na lei, numa empresa, daqui para frente, se aprovado, públicos, mas serem, no contrato original de trabalho, privados. Como ficam os acordos que foram submetidos hoje na Justiça do Trabalho, no regime privado seletista, com problemas de jornada, de cumprimento de tarefa ou não, porque o regime muda completamente. Conversava com o Donizete sobre a repercussão, inclusive, no tempo, para o regime próprio. O raciocínio original, por gostar de cálculo previdenciário, é esse mesmo, de que a cada novo contribuinte que você entra no regime próprio, você tem, evidentemente, aumento de receita, mas qual é o estudo realizado pelo Poder Executivo para explicar, e os funcionários da Indurb precisam saber isso, que hoje seria impossível eles autarquizarem na prática, porque é sabido que a prefeitura não consegue contratar um funcionário sequer para repor a sua mão de obra. Então, a Indurb vai continuar autárquica no papel, mas funcionando pela lei fiscal atual, durante 10, 15, 20, quanto tempo, com mão de obra majoritariamente no atual regime. Essas implicações todas precisam ser detalhadas e explicadas, é a minha contribuição. Deu todo mundo e eles batem palma. O vereador Natalino gostaria de... A fudeção cantada. Ilustríssimo senhor presidente, na pessoa do Manuel Luzila, quero cumprimentar todos os nobres colegas aqui na casa, servidores, a administração do modo geral, através dos seus secretários e presidente, a pessoa do ECRE, cumprimento a todos os secretários aqui. Na linha do raciocínio do Nelson Gonçalves, e, por sinal, Nelson, muito feliz, porque eu acho que o projeto dessa envergadura realmente tem que levar com muita seriedade, com muito apreço, né? Eu acho que o governo Gazeta realmente está, na verdade, dando um tiro no pé, tomando essas decisões de vir aqui para casa com uma situação dessa, sem antes
ao menos nós ouvimos os servidores. Esse projeto é, de fato, de relevância importante no momento que nós enfrentamos uma política muito crítica diante dos desastres que têm acontecido, não somente realmente no município, mas no Estado, no país, no modo geral. A minha pergunta, diante daquelas que já realmente ocorreram anteriormente, pelos que realmente tiveram a oportunidade de questioná-la e fazê-la, será que também, fazendo essa mudança nesse regime, nós temos a autarquia aqui, que até hoje a população de Bauru paga uma taxa, que é o Fundo de Tratamento de Esgoto, que até hoje a cidade ainda não conta com esse benefício, mas que a população paga. Será que com a mudança de regime também não é o objetivo dessa administração vier cobrar mais taxa, mais imposto à população? Eu gostaria que alguém pudesse me responder sobre isso. Agradecemos, vereador. Também gostaria de aqui chamar o Leandro de Souza para que faça uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu sou formado em economia e para o Donizete. Eu queria saber que fórmula, eu vou colocar milagre, que uma pessoa contribuindo 11% do salário dela, 10 anos, ela consegue se aposentar. Porque isso aí a gente teria que passar para todo mundo, porque eu não consigo quantificar isso aí, entendeu? Sobre a pergunta do seu Meira para a Indurb, claro que ele ia falar não, né, seu Meira? Porque eu também concordo com o senhor que daria para, sim, trazer direto para a administração pública, mas ia perder 16 cargos. E outra coisa, com a criação da autarquia, os cargos de comissão já são criados automaticamente. Então, o prefeito poderia colocar mais 16, fora os cargos de comissão que já tem na Indurb? Então, seria excluído todos. Então, quer dizer, entrou um presidente, não vai ter a Indurb, não vai ter outro presidente. Assim, vai ter uma autarquia. Não ia acrescentar nada, tá? Essa é a minha pergunta. E eu gostaria, se o senhor depois pudesse. Donizete. Boa pergunta, Leandro. Esclarecendo, a aposentadoria ela é criada pela Constituição Federal. O que eu disse? Que um servidor público, quando ele entra em órgão público, para ele aposentar, ele tem que ter, no mínimo, 10 anos de contribuição. Por quê? O que significa isso? Um servidor, geralmente, quando ele entra num órgão público, ele traz tempo de fora. Vamos supor que ele traga 20 anos de fora. Ele tem que trabalhar no mínimo 10 anos, vai somar o tempo de fora, com esse tempo dos 10 anos do serviço público, para aposentar. Então, durante esses 10 anos, ele fica contribuindo com a fundação. É receita. Então, não significa que ele vai aposentar já com os 10 anos, mas o cálculo tem que ser feito dessa forma. Não é questão de estudo. Nós temos, quando nós fazemos isso anualmente. O cálculo atuarial. Existe essa previsão no cálculo atuarial. Então, na verdade, o que eu estou dizendo aqui é o que está na Constituição Federal. Na pior das hipóteses, sim. Utilizando na pior das hipóteses. Eu não entendi a sua pergunta, porque... Por gentileza, a gente precisa usar o microfone aí para que conste na televisão. Já está respondido? Alguém mais quer fazer uso da palavra? Então, mais uma vez, a gente agradece a presença de todos. Foi uma discussão importante para nós, né? Vários pontos de dúvidas foram esclarecidos aqui, né? Então, muito aproveitamento da parte do nosso legislativo e certamente contribuímos para que isso seja melhorado e todos os funcionários, né, sejam bem recebidos dentro desse projeto.
Então, nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a audiência pública às 16h22 do dia 22 de agosto de 2018.